Amores, boa noite, doutora. Ao vivo não. Os médicos queriam que eu fizesse um ao vivo, mas eu tô com meus beiços muito grandes, é verdade. Quando eu operei o ano passado, eu operei em setembro do ano passado, é verdade, né? A cirurgiã, ela falou pra minha pessoa, ela falou assim, Fabiana, quando for no inverno, né, você vai sentir queimação. A gente, né, que não tá tão acostumado com tanto inverno, verdade, né, a gente não teve inverno nesses 2 últimos anos, enfim, e o ano passado quase a gente não teve, então eu não senti, então agora eu tô sentindo. Eu tô sentindo, tipo, que ainda tem resquícios de vidro, é óbvio. Não deu pra tirar tudo, né? A cicatriz é bem grande, ó. É verdade. Mas vamos lá. Ontem eu não fiz um vídeo pra atualizar o canal, pra atualizar atualidade de verdade, porque eu tava bem nervosa, né? Eu vou contar pra vocês o meu encerramento do meu livro em relação ao aplicativo WhatsApp. Como eu vivo dizendo para vocês que eu espero que o WhatsApp cumpra o que ele está dizendo, né? Que é um aplicativo que realmente nem eles têm acesso às conversas, só mesmo a polícia, né? Quando é feita uma investigação criminal, porque o WhatsApp ele é hoje, ele é aceito nos tribunais de justiça, de pequenas causas, leis trabalhistas, enfim, todo um contexto em modo geral juridicamente falando, né? Ele serve como prova. Eu sei porque eu não. Eu vou ficar quieta, mas vamos falar da doutora, né? A doutora tem a advogada dela, é verdade. Então, por isso que eu fiz as procurações para os meus médicos e para o Léo, para o cara que eu amo, verdade. Por quê, galera? Porque assim, quando eu me deparei, como eu falo no livro, quando eu me deparei com uma perda significativa de memória, essa perda significativa ninguém levou a sério. As pessoas acharam que eu estava brincando mais uma vez. Como eu falo, como meus médicos falaram, família omissa, verdade. Com oba-oba, com brincadeira de música, né, na história de sei lá o quê, de brigas de casal, de se metendo aonde não devia. Porque assim, um relacionamento, eu já expliquei, ele é de duas pessoas, seja ele um relacionamento assumidérrimo para o mundo ou entre quatro paredes. Isso não interessa, isso diz respeito aos dois. E quando eu me deparei com toda essa situação, né, que eu fui sendo informada durante os longos anos, né? É verdade. Gostaram do visual? Todo mundo, assim, as pessoas, né, tão tipo, dá aquele tchan, mas é assim daqui pra frente, verdade, né? É verdade. Eu vou, né? Hoje eu falei lá no trabalho que eu fiquei quase careca na época da Covid, foi quando eu ganhei, né? É verdade. Aí o pessoal, sério? É verdade, galera. Então é isso aí, vamos lá. Vamos voltar ao WhatsApp, né? Ao livro. Então, foi vindo em modo paliativo as informações da minha pessoa, porque eu estava vulnerável, né? Vulnerável em todos os sentidos, galera. Vulnerável em ataques, vulnerável em sensibilidade, em depressão, em medo, insegurança. Era mais uma coisa que eu ia ter que superar na minha vida, né? Insegurança de trabalho, insegurança sendo atacada dentro do ambiente de trabalho lá na época da Janaína, verdade, sendo chamada de burra, o colapso que eu tive, né, o burnout, verdade, né, os ataques da Silvia e a galera, a mulherada, enfim. Então foi vindo paliativamente, né, todas as informações. Então foi quando eu decidi, né, por a próprio punho, verdade, a fazer uma procuração e orientada pelos policiais, verdade, assegurando as pessoas que eu tinha confiança. Tinha confiança por quê? Porque eu já tinha tido um celular clonado no Recife com essa situação toda, né? Em 2018, quando eu fiz a carta por excelentíssimo juiz, eu também fiz um outro boletim de ocorrência antes de fazer a carta, falando que eu estava com problemas no celular de ataques em redes sociais. Na época eu tinha o Facebook e o Instagram. Eu falo tudo isso no livro, né? E do meu ex-marido, né? Que atacando os amigos dele, as mulheres, esse mundo todo deles, né? Atacando a minha pessoa, atacando o Léo por causa do litígio, que eu não estava aguentando mais,
né? E eu fiz esse boletim de ocorrência antes de eu fazer a carta para o juiz, em 2018, né? Então, quando foi em 2019, eu fiz realmente a procuração para os médicos, para ele, justamente por quê? Por uma família omissa, achando que era brincadeira, né? Como foi na época da violência doméstica, achando que postava de manhã com um beijo na boca e à tarde porrada na cara, né? Quebrando dente e o caramba quatro. Enfim, então as pessoas elas só acreditam nas coisas quando elas veem as vias de fato, né? E a gente abriu o canal antes de tudo, de lançar o livro, porque o livro é polêmico, porque é a história da minha vida, né? Como que uma pessoa que sofreu uma violência tão gigante na vida, né, ser tão machucada, tão violentada, né, mentalmente, por ciúmes de mulher, por ciúmes de amizade, por ciúmes de disputa de coachings, que eles são criminosos, eles fizeram um crime, eles cometeram um crime naquele treinamento, né? Foi verdade, o delegado lá do Recife me explicou completamente o que aconteceu. Teve clonagem no aparelho, no celular da minha mãe toda hora tinha que mudar de cartão, tinha que pedir substituição de cartão. Quando ela me mandava um cartão que eu fazia uma compra de uma passagem aérea, não dava 2 horas, entrava compras online em lojas como Americanas, como essas coisas. É verdade. Enfim. Então, galera, as pessoas elas têm que ter a consciência que elas participar desse tipo de situação, elas se achar no direito que elas podem fazer porque é o amor da vida delas, ou é a empresa delas, não, é crime, né? Crime é crime, crime é crime, né? Então nós não podemos ficar impune de crimes. É a mesma coisa, você vai lá, mata uma pessoa, aí você fala, ai, desculpa, perdão, mas a pessoa tá morta, né? Basicamente o que aconteceu comigo, né? A galera do Recife, junto com essa galera de São Paulo, eles querem perdão, desculpa dos médicos no quê? Atrapalharam meu tratamento, eu tive um AVC, eu perdi parcialmente a memória, eu fiquei parado 1 ano para recuperar, né? Eu tô afastada de quem amo, eu tô afastada das pessoas que gosto, que me fazem bem, por causa de bagunça de WhatsApp. Toda hora entro em serviço temporário para poder ganhar ritmo, não posso ficar parada, não sou rica, preciso pagar minhas contas. Então, assim, entro em trabalho temporário, trabalho, vê esse contrato, término de contrato, vai lá, procura outro emprego, ganha mais experiência. Galera, isso não dá mais. A área comercial é uma coisa que eu tenho bastante experiência, porém é uma coisa que já deu de aprender, é verdade, a gente tem que evoluir, né? E, como dizem meus médicos, a área que, para ter uma evolução, né? Eu já falei que faculdade não dá mais, mas técnico, me aperfeiçoar na área é no administrativo, né? Uma parte administrativa. E isso tem que acontecer. Por quê? Porque é um desejo da minha pessoa, né? Eu não vou fazer faculdade para me formar com 60 anos, mas, porém, eu posso trabalhar numa empresa na qual eu adquiri mais conhecimento para agregar no meu trabalho. Isso qualquer pessoa com 49, como com 29, com 19 faz, né? É verdade. Então, vamos lá. Então, eu fiz realmente a procuração justamente por causa disso. Por quê? Em aparelhos de celular, principalmente de uns anos para cá, a gente tem basicamente a vida da gente. São contas bancárias, são aplicativos de cartões, são agendas telefônicas, e eu com esse problema de memória, com senhas, é verdade, eu tenho que anotar em algum lugar. Eu não decoro o número, né? Não dá para aprender, eu não decoro, então não dá para aprender números, senhas. Então, ou eu aprendo, eu não decoro. Então, o que eu não decoro, eu escrevo, né? Então, a gente tem que ter uma pessoa de confiança que possa acontecer alguma coisa desse sentido, né? A gente tem que confiar em alguém, e eu precisei confiar nessas pessoas, né? Por que não a família? Porque a minha família foi totalmente omissa, galera, como eu falo no livro, né? A única pessoa que acreditou foi minha mãe, né? A minha mãe do jeito dela, da maneira dela, verdade, né? Ela foi vendo com o tempo realmente, foi difícil para minha mãe aceitar, né? A filha dela de uma forma, de um tempo para cá totalmente diferente, não lembrando das pessoas. A minha mãe tem quase 80 anos, tem 76 anos, então assim, é uma senhora de idade. Então pensa na cabeça dela, né, para ela aceitar toda essa situação. É verdade, né? Então foi muito duro. Então a gente tinha que ter pessoas responsáveis nessa parte, né? E, enfim,
É verdade o que eu tô falando, né? E durante esse período inteiro, foi quando eu pedi para Vivo, operadora, para ela trocar o número do meu celular quando eu tive ameaça de morte, eu, o Léo e a Lara, né? Que foi um dia seguinte, anterior do telefonema para minha mãe, que estavam comigo, né? Que haviam me sequestrado e já tinham matado a Lara. Minha mãe veio desesperada de madrugada no meu apartamento, né? Aí, quando foi no outro dia, a ameaça de morte a nós dois e a cachorrinha. Ou seja, ninguém faz um vídeo pro presidente do Brasil por nada, né? Pedindo pela vida da gente. Ninguém faz. Né? Eu já falei, eu não tenho partido político, eu gosto das pessoas. E eu sou um ser humano, ele é um ser humano, a Lara é um bichinho, minha mãe é um ser humano. Então, assim, eu não tenho culpa que tem gente com o coração partido, doído, que mantém-se em relações profissionais adoecidas, acham esperança que as coisas vão voltar a ser, ou em relacionamentos que não vai ter contato, né, com amizades que foram destruídas no Recife com a clonagem celular, amizades que foram destruídas aqui em São Paulo com o quê? Com apoio do lado errado, meu ex-marido como vítima, verdade da situação, e eu vilã, o cara que eu amo vilão, dois bandidos, safados, sem vergonha, que queria roubar o patrimônio do cara, enfim, né, familiares envolvidos, familiares entre aspas, porque eu já falei que ex-mulher do meu irmão não é minha família. É verdade, isso não tem nada a ver com a minha família. Né? Essas mulheres não são da minha família. Casada com um tio meu também não é da minha família. É verdade, galera. Né? São pessoas que se misturam, que são pessoas ruins, são pessoas maldosas. Eu costumo dizer que pessoas boas, saudáveis, falam de coisas, comentam da vida, do cotidiano, do dia a dia, como eu trabalho com várias pessoas hoje, já trabalhei anteriormente. Você conta da sua vida? Eu não preciso contar da minha vida é um livro aberto. Eu estou com um canal aberto. Hoje eu tive uma visualização de um vídeo de 1.700.000 pessoas. Quase 2.000 pessoas viram, né, a minha postagem. Por quê? Porque foi a gota d'água. Entendeu? Eu pedi para Vivo em 2023, quando a gente teve ameaça de morte, para trocar meu número com boletim de ocorrência. Os caras trocaram. O que aconteceu na Évora? Toda bagunça, não adiantou. Né? Não adiantou, a gente foi para Lelo, veio tudo de novo. Ou seja, a gente foi para Pipiolo, veio tudo de novo. E muitos disso que eu coloquei aqui no canal hoje, ontem, galera, de homens se insinuando para minha pessoa, mandando foto pelado, com órgão genital na mão, nojento, se insinuando para mim, mulheres falando me ofendendo, me agredindo, falando do cara que eu amo, é verdade. Então, assim, estão anos e anos acontecendo isso, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei e abri um WhatsApp profissional, só mesmo para colocar no meu currículo, né, nos meus currículos, para poder passar para as empresas. O que aconteceu? Mais uma vez, mas não foi só essa mensagem, já foram 3 ou 4. Né? Eu falei, eu não vou misturar, porque quem eu tenho no meu contato, no meu WhatsApp pessoal, tá na minha vida, quero na minha vida, gosto, me fazem bem, verdade. Entendeu? Se vocês, as pessoas que estão no meu contato, do meu WhatsApp pessoal, verdade, é porque estão ali, porque são bem-vindas. Agora, profissional é outra coisa. Por quê? Porque eu já tive problemas. Então, o que eu fiz? Eu separei o joio do trigo, mas não adiantou, né? Então, o ano passado teve muito ataque no meu WhatsApp com fotos de homens nus, me chamando para sair, e eu assim, bloqueando. Verdade, galera. Mulheres atacando a minha pessoa, atacando a ele. Então, assim, tudo tem um limite, né? Então, como eu falo, tomara que realmente o WhatsApp cumpra aquilo que ele vende, porque todo mundo, quando trabalha com algo que vende, principalmente um aplicativo que é a modo mundial, tem que cumprir o que fala. Né? E eu tive problema, foi crime, como eu disse, né? Eu fui vítima, né? Além de eu ser vítima de uma violência doméstica tão grande, de uma violência psicológica tão grande, é verdade, em ambiente de trabalho, em vida pessoal, íntima, invadida, é verdade, a ponto de colaboradores saberem de intimidade minha e do cara que eu amo, é verdade. Por quê? Por causa de programas ilícitos de WhatsApp, né? Então as coisas têm que ter um começo, um meio e um fim, galera. Relações acabam, é verdade. As pessoas, elas têm que seguir
elas têm que andar para frente, elas têm que botar na cabeça que perdões, muitas vezes, o melhor perdão que existe na face do planeta Terra é morrer para aquela pessoa, né? Como eu disse, eu tô morta no Recife, eu tô morta pra galera aqui de São Paulo, do meu ex-relacionamento, familiares dele, amigos de ex-casal. É verdade, porque eu não existo mais, né? Vocês vão ler o meu livro, vocês vão ler o nosso livro, vocês vão ver o que eu tô falando é verdade. Aquela mulher que vocês conheceram não existe há muitos anos. E não é só fisicamente, é psicologicamente, é mentalmente. Eu sou outra pessoa, é verdade. Então isso é muito difícil de aceitar, mas é uma escolha, né? Que as pessoas elas têm a escolha de aceitar ou permanecer a brigar entre elas. É verdade, porque é isso que acontece. Pessoas briguentas, doentes, elas brigam por coisas doentes. Pessoas saudáveis, elas têm aquele momento de, como eu estou vivendo basicamente um ano, não é verdade, de afastamento, para tratamento, tudo, mas elas vão fazendo as coisas com melhorias, elas vão usando essas coisas como melhorias na vida, não ficar brigando. E não adianta ficar brigando com lei, ficar brigando com justiça, ficar brigando com polícia, entendeu? Fazer esse tipo de coisa no WhatsApp, entendeu? Gente, se eu tivesse disponível, eu tô com um canal com acesso de quase 2.000 pessoas num único vídeo, é verdade. Se eu tivesse disponível, eu já estaria, né, falando com vocês aqui no canal, é verdade, né, flertando, mas eu não tô, né, então assim, as pessoas têm que respeitar, cada um tem o seu momento, o seu espaço. Então tá aí a explicação, fiquei muito chateada ontem, mas essa não foi a primeira vez, né, não vai ser a única, por isso as procurações, né, é verdade? E assim, a gente precisa ter paz, né, é verdade. E as pessoas precisam se cuidar. Um beijo, amor, amores. Muito obrigada, doutores. E até mais. Tchau, gente. O livro vai sair. Calma, com muita calma nessa hora.